Olá, meus irmãos. Hoje vamos fazer um vídeo falando sobre o segundo mandamento. Nosso pai, o Messias, disse que na lei que ele deu, não na lei que o Moisés deu. Vocês têm que entender uma coisa. Nosso pai entregou os 10 mandamentos para o diabo, Moisés. Qual era o trabalho de Moisés? Era modificar os 10 mandamentos que o nosso pai deu a ele. Nosso pai não entregou para outra pessoa, porque o melhor, pode ter certeza, meus irmãos, o melhor que o nosso pai fez foi entregar diretamente ao diabo. E assim o nosso pai mandou uma mensagem para a gente. Olha, meus filhos, estou dando os 10 mandamentos para Moisés. Note o que Moisés vai fazer. Ele vai mudar todos os mandamentos. Exemplo, nosso pai disse para não matar. Moisés disse para matar. É só você ver meus outros vídeos que eu fiz sobre Moisés, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, quando o nosso pai deu os 10 mandamentos para Moisés, o diabo, não se esqueça, Moisés foi que mudou o tempo, a lei. Ele mudou todas as leis, mudou o tempo e enganou todo mundo se fazendo de anjo. Mas era um demônio. Moisés nada mais é que um demônio, o próprio diabo. Tanto é que o diabo liderava 12 quadrilhas, 12 tribos. Aí eu pergunto, se vocês analisar todo os 4, 5 livros de Moisés, mais os 2 livros de Talmud, o da Babilônia e o da Judéia, vocês vão entender que Moisés e seus 2 filhos nada mais é que o diabo, a besta e o falso profeta. Claro que eles vêm trocando de nome ao longo do tempo. Moisés é o dragão. Elias provavelmente é o falso profeta, só que ele vem trocando de nome. A gente não sabe quem ele é hoje. Mas você pode ter certeza que o dragão, o falso profeta, está aí hoje. E o outro filho de Moisés é o Gerson. Então, se você analisar os nomes, Eliseu, Elias, Eliser e Gerson. Nada mais é que Moisés e os seus 2 filhos. Notem que Moisés protegeu os 2 filhos dele o tempo todo, para que ninguém soubesse quem eles eram. Tanto é que quando Moisés morreu, ele deveria ter passado para os filhos dele. Só que ele não fez isso para não dar muito na cara. Então, se vocês analisar bem, meus irmãos, você vai ver Moisés, Elias e Eliseu. Os 3, pai e os 2 filhos. Quando o diabo recebeu o reino da terra desse mundo, ele precisava de um povo para levar a palavra dele, enganar todo mundo e levar bilhões e bilhões de pessoas à perdição, ao inferno. Por quê? A terra foi preparada, o nosso pai preparou para a gente. E para o seu filho, no reino, depois do julgamento, depois do milênio, nosso pai vai fazer uma terra nova e vai nos entregar, e o nosso rei, o Messias, vai reinar sobre a terra. E os 12 apóstolos também vão receber o reino, também serão 12 reinos. Se vocês notar, Satanás fez uma cópia. Presta atenção, os Illuminati, 13 famílias. Nosso pai deu o reino para o Messias. O Messias, mais os 12 apóstolos, 13 reinos. E aí vai se cumprir a profecia. O rei dos reis. Por quê? Quando o Messias, depois do milênio, depois que todo mundo for julgado, for resolver o problema, que desde o tempo de Adão e Eva, o erro está aí, esse erro tem que acabar, o nosso pai é justo, está dando tempo para todo mundo se arrepender, mas o mal tem que ser eliminado pela raiz. Nosso pai hoje está dando tempo para as pessoas, ele é justo, ele está dando tempo para todo mundo resolver o que quer, de que lado quer ficar, do bem ou do mal. De Satanás, Moisés e as 12 quadrilhas de Israel, ou do lado do nosso pai, do Messias. Então, meus irmãos, não é difícil de entender, mas sobre o mandamento que o nosso pai deu. Note, quando o nosso pai disse que não era para mudar nenhum tio, nenhuma letra do mandamento, ele sabia o que estava falando. Uma letra, meus irmãos, é capaz de mudar muita coisa. Vamos ao mandamento que Moisés e as suas 12 quadrilhas, vamos dizer, eles são anjos ou demônios?
leia os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi o dragão entregou ao Império Romano, o Vaticano, se uniram, a mulher e o marido. O marido, o dragão, o judaísmo. A mulher, o catolicismo, o Império Romano. E aí eles deram os 5 livros de Moisés, se uniu com os outros livros, e aí está aí até hoje, enganando todo mundo. E aí depois o Império Romano fez a Bíblia, e aí entregou para os falsos profetas. Os pastores, evangélicos, maçônicos, gospel. Dragão, judaísmo. Besta, Império Romano, catolicismo. Falso profeta, maçonaria evangélica, gospel. Se você notar, é bem claro, Moisés controla o judaísmo, a besta controla o Império Romano, o catolicismo, e o falso profeta controla as igrejas evangélica, maçônica, gospel. Sendo assim, enganando todos os povos e nações do mundo. Moisés controla mais o Oriente Médio, todas as religiões do Oriente Médio. A besta, um dos 2 filhos de Moisés, Elisé ou Gerson, que hoje estão com outro nome, mas são anjos caídos. Lembra no Apocalipse? Viu os 3 homens vomitando como espírito de rãs? Eram espíritos de demônios? São eles 3. Moisés e os seus 2 filhos. Que estão aí para enganar todo mundo. E nessa base eles enganaram todo mundo. Mas vamos à lei que foi mudada, meus irmãos. Espero que muitos irmãos que vão entender o que eu vou falar agora. É duro, mas é importante falar isso para vocês agora, para vocês terem o tempo de entrar no seu quarto, trancar a porta e falar com o nosso Pai, meus irmãos. Porque muita gente fez o que Moisés mudou, o diabo mudou. Infelizmente, muita gente não entendeu, mas hoje, por causa de uma letra, vocês vão ver aqui, escrito aqui, uma letra mudou todo o mandamento e aí enganou milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas em todo o mundo. Vamos ao mandamento. Está escrito. Essa lei foi o nosso pai que deu para Moisés. Moisés, qual era o trabalho dele? Mudar a lei. Nosso pai deu para Moisés falando, ó meus filhos, estou entregando para Moisés, olha quem é Moisés. Moisés é Satanás, ele vai mudar o que eu escrevi. Analisem isso, leiam as escrituras que vocês vão ver que Moisés mudou. Então vamos ao mandamento. Nosso pai deu um mandamento para Moisés. Não fará para ti imagem de escultura. Enquanto você lê isso. Não fará para ti imagem de escultura. Concorda? Agora eu vou ler o original, meus irmãos. O que é realmente o nosso pai escreveu. Presta atenção, o que Moisés mudou para chegar na gente. Ele mudou uma letra, mudou totalmente o mandamento para nos enganar. Então vamos à lei agora para vocês entenderem, meus irmãos. Vou repetir novamente, as letrinhas estão aqui. Leiam com calma e depois analisem o que eu vou falar. Preste bem atenção. Não fará para ti imagem de escultura. Certo? Essa foi a lei que Moisés escreveu e mandou para a gente, pela Torá. Mas o verdadeiro, meus irmãos, é essa. Não fará para ti imagem. Imagem. De novo. Imagem. 2. Escultura. Entenderam o que eu falei, meu irmão? Meus irmãos? Presta atenção. Não fará para ti imagem. Presta atenção. Imagem. Mais uma vez. Imagem e escultura. Moisés colocou um D. Imagem de escultura. E aí passou batido. E enganou milhões de pessoas até hoje. Vamos de novo? Vocês não estão entendendo ainda? Vocês vão entender já já. Calma que vocês vão entender. Já fazem, desde o tempo de Moisés, mais de 4.000 anos que está aí essa mentira. 3.000 anos, 4.000 anos, está aí essa mentira. Mas vamos lá. Mais uma vez. Moisés mandou para a gente. Diabo, Satanás. Ele mudou. Não fará para ti imagem de escultura. Aí todo mundo desce o cacete na mãe, na igreja católica. Não é verdade? E no espiritismo. Os pastores evangélicos, maçônicos, gospel fazem isso. Não fará para ti imagem de escultura. Certo? Esse é o mandamento adulterado. Vamos ao mandamento original. Não fará para ti imagem, imagem, mais uma vez, imagem
e escultura. O que o nosso Pai quis dizer sobre imagem? É duro, meus irmãos, mas é a realidade. É a tatuagem que o povo do passado fazia em adoração aos deuses. A tatuagem foi criada naquela época por Moisés e as suas 12 quadrilhas, tatuando o corpo, fazendo desenho de anjos caídos, de demônios no corpo. Por isso que o nosso Pai diz, não fará para ti imagem, presta atenção, imagem. E depois ele repete, e escultura. Você não vai desenhar nada no seu corpo, não fazer nenhuma imagem no seu corpo. Porque foram eles que inventaram isso. Moisés e as 12 quadrilhas, eles que inventaram, começaram com isso. Fazer imagem de deuses no corpo, desenhar sol, vários desenhos no corpo. Vocês estão entendendo a gravidade que é isso, meus irmãos? Eu já vi muitas pessoas falando, não está escrito para não beber, não está escrito para não fumar, não está escrito para não fazer tatuagem. Hipócritas. Hipócritas. Se realmente vocês estendessem as escrituras, a palavra do nosso Pai, vocês não falariam isso. Por quê? Não está escrito nas escrituras ou na Bíblia que é para fazer aborto. Eles tiraram tudo para nos enganar. Esse é o trabalho do judaísmo, da Igreja Católica e Igreja Evangélica. O dragão, a besta e o falso profeta, controlando todas as religiões do mundo. Moisés controla o Oriente Médio. A besta controla a Europa e parte da América do Sul e a parte da América do Norte. E o falso profeta, a América do Sul e a América do Norte. Estão enganando todos os povos da terra. Não fará para ti imagem. Pega o mandamento, leia com calma. Não fará para ti imagem no seu corpo. Não fará tatuagem, não escreverá Jesus Cristo no seu corpo. Não escreverá Yahushua, Yeshua, tetagrama, nada no seu corpo. Isso vai contra o nosso Pai. Se fosse para você fazer alguma coisa no seu corpo, você deveria ter nascido uma zebra malhada. Se o nosso Pai fez seu corpo desse jeito, é porque está perfeito. Agora, se você desenhar um sol no seu corpo, Jesus Cristo, Yahushua, Yeshua, por causa de muitos hipócritas que estão aí, mentirosos, porcos, irracionais, estão falando desse nome Yahushua, Yeshua, que eu estou falando que é anjo caído, é demônio, e vocês estão falando, ensinando as pessoas erradas, as pessoas estão tatuando o nome no corpo, e a culpa é sua. Vocês são covardes, hipócritas. E por causa disso, eu digo para você, está escrito lá aqui, ó, as letrinhas, lá em Apocalipse, mentiroso e covarde vai pro quinto dos infernos, eu tô avisando. Se você não tem certeza que Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo é o nosso Pai, o Messias, não fale nada, fique calado. Agora, quando você vem e fala isso, você está incentivando as pessoas a adorar deuses caídos, anjos caídos, demônios. E aí, pessoas de cabeça fraca, escutando vocês, porcos irracionais, hipócritas, foi enganado pelo sistema evangélico maçônico gospel. Mas um detalhe, está escrito, as pessoas iam abandonar o Deus dos seus pais, Jesus Cristo e Deus. Está todo mundo abandonando Jesus Cristo e Deus. E ia seguir um Deus estranho, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová. Entendeu? Mais uma vez, para vocês entenderem, porque cansa. Presta bem atenção. Está escrito, o povo nos últimos dias ia abandonar os deuses dos seus pais. Abraão fez isso. Muitos fizeram isso. Os falsos profetas, a maioria fez isso. Abandonou os santos deuses dos pais dele e foram seguir o Deus do deserto, um Deus desconhecido. Aí depois ele revelou o nome dele, Yahushua, Yeshua, Javé. Olha, não está acontecendo isso hoje, nos dias de hoje. Olha, você abandonou os deuses do seu pai e da sua mãe. O seu pai e sua mãe geralmente adoram Deus e Jesus Cristo. Vocês abandonaram os deuses dos seus pais para seguir um Deus desconhecido. Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová. Não é isso, seus hipócritas? E aí vocês ensinam errado para as pessoas estão fazendo tatuagem no corpo, escrevendo Yahushua, Yeshua, Jesus Cristo, fazendo tetagrama.